Olá, eu sou o Marcelo Mumu. E eu, o João Ribeiro. E você está no corte do Papo VO2. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar. Geralmente, treinar em jejum apresenta um maior rendimento. E isso pode ser configurado no maior gasto. Mas, clinicamente falando, diferença nenhuma, né? Se você consegue ter um tempo hábil, por exemplo, né, eu treino 6 horas da manhã, não dá para você acordar 4 para comer. Fazer uma refeição às 5 também geralmente não é uma opção, porque o esvaziamento gástrico ali, na maioria das vezes, ele não vai ser suficiente para que você consiga, às 6 horas ali, estar numa condição muito boa. E aí vem um detalhe que é um pouquinho mais técnico, né? Quando a gente fala de uma refeição pré-treino, nós estamos falando de uma refeição que ela é feita de 4 a 6 horas antes do treino. Treinar em jejum não significa não ter disponibilidade energética para treinar. Se você treina 6 horas da manhã, a tua refeição pré-treino foi o jantar do dia anterior. Aí qual que é o tiro no pé? Nossa, não como carboidrato à noite. Se fudeu, né? Porque aí no dia seguinte o treino vai ser realmente uma merda, vai passar mal. Esse é o momento que você tem que consumir carboidrato, né? Então, é um ponto que geralmente dá ruim nas pessoas, justamente porque pela ignorância, pela falta de informação, ou até mesmo por alguns profissionais que prescrevem esse tipo de situação, quando na verdade não existe a mínima condição de se treinar tendo ali, né, 6 horas da manhã como horário de treino e no dia anterior você não ter, né, comido nada ali, por exemplo, de carboidrato no período noturno. De 4 a 6 horas é o que o seu corpo leva para estocar o quê? Glicogênio muscular, que é o que você vai usar lá no treinamento, tá? Então, treinar em jejum é algo individual. Você pode muito bem se sentir bem treinando em jejum. Vamos supor que você treine 8 horas e acorda 6. Você poderia comer antes de treinar, mas você tem uma percepção de render mais treinando em jejum. Isso geralmente acontece com muita frequência, tá? Então, não seria um problema. É de fato algo que vai acrescentar um pouco mais ali no gasto calórico induzido pelo treinamento, mas a gente não pode dizer que isso é clinicamente significativo, a não ser que realmente você esteja ali, né, numa fase final de uma competição, alguma coisinha assim do tipo, onde qualquer mínimo detalhe faz uma grande diferença, mas não é a realidade da grande maioria das pessoas, né? Um atleta de alto rendimento. Basicamente. Mais uma. Dieta low carb é para todo mundo? Com certeza, cara, só não de primeira, né? Existe ali uma progressão. O que as pessoas não respeitam é justamente isso. Não dá para eu pegar o João aqui, que come Neston todo dia, né? E falar, João, a partir de hoje, cara, a gente vai meter uma low carb aqui, né? Até porque o Neston, ele cabe dentro de um protocolo low carb, né? O que as pessoas não entendem é justamente o conceito. Uma dieta low carb, ela pode ter até 120 gramas de carboidrato. E não confunda 120 gramas de carboidrato com 120 gramas de arroz. 1 grama de arroz, 100 gramas de arroz, para ficar mais fácil o cálculo, tem uma média ali de 23, 24 gramas de carboidrato, né? Ou seja, em 120 gramas de carboidrato, nós teríamos um quantitativo de arroz bem significativo, né? Então, não confunda as coisas. Quando as pessoas falam que o alimento tal, ele é low carb, é porque o alimento ele tem uma baixa densidade calórica. Por exemplo, um morango, né? Agora, não poderia ter banana? Poderia, mas o morango geraria muito mais volume, muito mais saciedade, né? Então, você poderia ter ali o morango como uma opção, pensando em justamente evitar quebras. A low carb, cara, ela funciona para todo mundo, desde que ela seja progressiva, né? O nosso erro é pegar um indivíduo que está completamente descompensado e colocar esse indivíduo para fazer uma low carb. É lógico que vai dar errado. O indivíduo muda humor, o indivíduo tem uma maior percepção de cansaço, o indivíduo tem alteração de sono, o indivíduo perde capacidade de treinamento, o indivíduo fica flat, né? O que eu mais pego lá no meu consultório é justamente isso, são as pessoas que estão flats, né? Flat é murcha, vazio, é só a gente lembrar do saquinho de leite, né? Você olha, tem um voluminho, mas quando você pega tá molinho, né? Tá uma coisinha ali não muito interessante, então carboidrato, cara, é o nosso principal aliado no processo de emagrecimento, né? A low carb, ela vende. Jejum intermitente vende. Sabe o que não vende? Dieta do Mediterrâneo. Uma das melhores dietas que existem, grãos integrais, baixo consumo de carne vermelha, maior consumo de peixes. Não estou falando que carne vermelha mata, mas de fato, né, a carne vermelha em excesso, principalmente por conta da gordura e porque geralmente quem come muita carne come pouca fibra, isso faz com que você tenha principalmente um contexto intestinal que não é muito interessante. Agora, uma dieta do Mediterrâneo não vende. Quem você já viu dos coaches aí que são famosos vendendo dieta do Mediterrâneo? Agora, jejum vende, low carb vende, cetogênica vende. Cetogênica é um tipo de low carb, coisa que poucas pessoas sabem, né? Então, assim, existem hoje no mercado
N nomenclaturas, né? Porém, será que é aplicável? Lá no meu consultório, cara, que eu falo para todo mundo, a melhor dieta é aquela que você consegue seguir. Não tem como você colocar ali para o indivíduo algo que é bonito no papel, mas que não funciona na realidade, né, cara? Então, assim, low carb serve para todo mundo? Serve. Em qual momento, né? Essa seria a reflexão que a gente teria que ter. É complexo, Arthur, mas assim, eu acho que você atende muita gente lá que é vegano. É mais complexo fazer dieta Claro, pra esse tipo de pessoa? vegano em si é mais complicado, porque é um indivíduo que ele não come nada ali limitado. de origem animal, justamente. Agora, o vegetariano nem tanto. E lá no meu consultório, cara, eu tenho poucos indivíduos assim, veganos nenhum, mas tenho vegetariano. Mas assim, nada que a suplementação ela não equacione ali para nós, não é muito difícil de organizar, não. Só não dá para ser um indivíduo muito seletivo, porque as fontes são pequenas, né? A gente vai ter que usar ali soja, nós vamos ter que usar ovos, nós vamos ter que usar ali, né, uma suplementação que geralmente não é das mais gostosas, uma proteína vegana, está longe de ser, né, em sabor um whey, por exemplo. Então, se for uma pessoa mais seletiva, aí é mais trabalhoso. Mas na maioria das vezes a pessoa que assume esse caminho aí, cara, ela não é muito seletiva, não é muito de enjoar das coisas. Já sabe tranquilo. como é que Já é o sabe onde caminho entrou, né, ali, né? justamente.